Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, agora a gente segue com Manhã Cidade, com o Momento Cidade Entrevista. Hoje a gente vai conversar com Diogo Bezerra, que é secretário da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco. A gente vai falar sobre os últimos ajustes para a operação de voos com aeronaves ATR aqui no aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru. E para conversar com o secretário Diogo Bezerra, que já está na linha, a nossa equipe está pronta aqui na bancada. Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao nosso entrevistado de hoje também, Diogo Bezerra, e também ao professor Marco Aurélio. Professor comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire, bom dia. Olha, muito bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, a Vitória. Também Joseph Elaine aqui na técnica. Joseph, né? É Joseph. Né? É chique. Olha, e também a gente vamos conversar hoje sobre desenvolvimento, né, mobilidade. Nada melhor do que conversar com quem está na linha de frente, né? Principalmente de questões grandes como o aeroporto, cujas obras parece que dessa vez avança. Dessa vez vai, muito professor. Importante para o desenvolvimento não só de Caruaru, né, André, mas de toda a região e do estado também como um todo. Exatamente, professor Vitória e ouvintes, porque a gente sabe, né, que a partir do dia 10 de junho entra em operação novos voos com a nova aeronave, né, ATR, aqui no aeroporto de Caruaru, que até então está tendo voos com Azul, né, o Gran Caravan. Secretário Diogo Bezerra, muito obrigado por atender a Rádio Cidade para conversar com a gente sobre esse importante instrumento de mobilidade aqui para a região agreste, para o estado de Pernambuco, que é o aeroporto Oscar Laranjeira. Bom dia, secretário Diogo Bezerra. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Meu bom dia também a você, André, a Vitória e ao professor Marco. É um prazer estar com vocês. Acho que a gente vem fazendo um trabalho, né, a partir da orientação da governadora Raquel Lira, de realmente colocar nossos aeródromos do estado com uma qualidade melhor do que a que nós encontramos. E a gente está aí com uma parceria muito forte com a Azul, efetivamente, para ter esses voos do ATR no período de São João, que é uma festa tão linda na nossa cidade aí de Caruaru. E a gente está trabalhando para isso, e eu estou à disposição para qualquer dúvida ou colocações das ações que a Secretaria de Mobilidade esteja fazendo. Secretário, para a gente iniciar, eu queria que o senhor fizesse um balanço, né, da parceria da CEMOB, Governo do Estado, com a Dix Aeroportos, né, que atualmente administra o nosso aeroporto aqui em Caruaru. Teve também anteriormente a Infracea e no momento a gente tem os voos com o Gran Caravan, né, para 9 passageiros. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, né, dessa parceria com a Dix. Antes teve a Infracea, mas atualmente é a Dix Aeroportos. A Dix Aeroporto é uma fornecedora de serviço aqui do estado. Na verdade, todos os aeródromos do interior do estado, sob a responsabilidade do governo, têm a sua gestão. Serra Talhada, Caruaru, então todos esses aeroportos, a gente tem Araripina, a gente trabalha junto com a Dix. É importante a função da Dix pela experiência que ela tem, né, a nível de Brasil, não só a nível do Estado, apesar de ser um parceiro do Estado, mas ela tem ações no país como um todo, inclusive também, por exemplo, em Fernando Noronha, ela também tem representação na administração do aeroporto lá. É evidente que a experiência da Dix e a parceria de fazer execuções para a gente ter uma administração do aeroporto de Caruaru, do Oscar Laranjeira, né, nesse momento, é fundamental.
e ela vem trabalhando conosco, principalmente quando a gente precisa fazer algumas validações efetivamente junto à ANAC, né, que regula toda a questão de autorização dentro de aeroportos. Secretário, aqui é o professor Marco Aurélio, é um prazer falar com o senhor. E é o seguinte, o Ricardo Martins, nosso ouvinte, enviou aqui mensagem dizendo o seguinte, mandou algumas fotos também, dizendo que o balizamento atual lá aqui do Oscar Laranjeira não foi ainda reconhecido pela ANAC. E ele faz uma pergunta que eu lhe transfiro. Como é que, sem o balizamento reconhecido, como é que vai liberar a homologação? O que o senhor pode falar a respeito dessas questões? Aqui é o nosso ouvinte, Ricardo Martins, que manda esse questionamento. Eu vou colocar de uma forma geral as ações que nós estamos realizando dentro do aeroporto. E aí eu acho que é mais claro para os ouvintes entenderem o que, de fato, nós estamos fazendo. Evidentemente, a gente está em tratativa com a ANAC diariamente para validações dos projetos e aí tem as aprovações de todos possíveis ou necessários registros junto à ANAC para que a gente tenha um voo a partir do dia 10. A gente começou desde o ano passado um trabalho muito de conscientização da população ao redor do aeroporto, né? Não só com placas, mas deixando muito claro ali que qualquer invasão na área do aeroporto é um crime federal. E aí as pessoas precisam entender que aquela área ela tem que ser preservada para que isso não aconteça em momento algum, porque traz riscos, de uma forma geral, para o pouso e decolagem das aeronaves. A gente já fez o reparo de balizamento noturno, já fizemos a solicitação de validação junto à ANAC. A primeira resposta foi positiva de forma geral, e aí a gente pretende finalizar esse processo para balizamento noturno, né, nos próximos dias. Fizemos a pintura também, e aí não estamos falando de balizamento noturno, mas estamos falando da requalificação da pista. Foi feita toda uma requalificação, dentro disso de reparos do pavimento. A gente também fez um nivelamento da cabeceira. Então foi feita uma ação de fato robusta já de reforma dentro da pista, e isso faz com que a gente tenha confiança de que o processo com a ANAC vai andar da melhor forma possível. A gente, entre um anúncio, né, da proposta feita pela Azul, né, de trazer esses voos e até as obras que nós estamos realizando, nós temos um pouco mais de 3 meses. Então, a gente consegue perceber que as ações elas aconteceram de fato, e isso traz um conforto para a administração, né, para a secretaria, de que nós vamos ter os voos sem problema nenhum a partir do dia 10. A gente ainda teve, né, parte de limpeza do aeroporto interna, com roçadeira, soprador, né, limpeza da pista, capinação completa do aeroporto. A gente fez a implantação da estação meteorológica. Dentro do terminal, a gente também fez uma reforma, onde a gente vê uma outra cara, né, para o terminal de passageiros, com mais equipamentos internos, já que a gente vai ter também mais passageiros. Então, a gente precisa dar um conforto para que os passageiros estejam ali dentro do terminal, onde a gente sai de 9 passageiros para 70 passageiros por voo, né, e de um voo diário para 2 voos diários, a partir do dia 10. Secretário, bom dia, aqui é a Vitória, falando com o senhor. Como André reiterou, o senhor acabou também de falar, a partir do dia 10, né, terão esses voos das companhias aéreas. Posteriormente, terão outros voos para outras cidades. Como é que vai funcionar na prática quando o aeroporto já estiver operando esses voos a partir de junho? Veja, a colocação de voos, de uma forma, a gente, enquanto Estado, trabalha sempre para que a empresa disponibiliza esses voos, mas é uma ação que vem do mercado, que vem das empresas, né? O que a gente está fazendo no momento é dando condições para que nesse período de festa o aeroporto esteja apto a receber esses voos, e aí a gente tem uma outra ação, que foi colocada, né, efetivamente para a reforma do aeroporto como um todo e para a ampliação do terminal, onde a gente está finalizando os projetos ainda nesse semestre, para que a gente possa aí licitar a obra de um novo terminal e de um novo aeroporto, Oscar Laranjeira, em Caruaru.
Secretário, com relação à previsão de voos por instrumentos, né? Porque a gente acompanha de perto a operação dos voos atualmente aqui no aeroporto Oscar Laranjeira, e quando está chovendo ou nublado, o voo que vem de Recife, ele não pousa em Caruaru, ele volta, ou os voos nem decolam do Recife, eles são cancelados. Já tem previsão com relação a voos por instrumentos, quando está chovendo, a questão do teto? Na verdade, essas ações mais robustas, de fato, André, ela vem com a instalação do novo aeroporto, certo? Mas toda a ação, se a gente puder adiantar ou dar uma condição melhor para que os voos aconteçam, ele está sendo feita, né? A gente tem uma nova sinalização da pista, pintura, implantação do balizamento, então tudo isso é para que a gente permita uma condição de voo melhor do pouso e da decolagem da aeronave. As ações robustas, elas vão acontecer ao longo do tempo, mas elas, de fato, elas vão ocorrer com a instalação do novo aeroporto, que é o que eu estou falando que a gente vai ter, e espera que a obra já inicie esse ano, a partir da finalização do projeto. Esse projeto a gente fez um convênio também junto com a Infraero. Semana passada a gente já teve outra reunião conjunta, onde foi apresentado já os projetos para a Infraero, para que ela já venha tomando pé efetivamente das ações que vão sendo feitas no novo aeroporto. Quando o senhor fala do novo aeroporto, quando iniciarem as obras, os voos vão ser suspensos? A gente cria, né, uma ação que permita que aconteça a obra e aconteça o pouso. Talvez em algum momento, efetivamente, a gente tenha que suspender, mas eu vou dar um exemplo que a gente já está fazendo lá em Fernando de Noronha, com previsão. A reforma vai acontecendo à noite, lá no caso em Fernando de Noronha, e os voos acontecem diurnamente. Então, isso é uma possibilidade para que não tenha parada de pouso das aeronaves. Mas isso a gente tem que ver pontualmente, porque lá a obra é uma, e a obra, efetivamente, que a gente pretende iniciar é outra, e aí cada ação vai permitir que a gente possa dizer que se vai ter alguma suspensão ou não, mas a gente sabe que pode ter ação em conjunta, como é o exemplo de Fernando de Noronha. Fazendo aqui em Caruaru fica mais fácil porque, por enquanto, não temos voos noturnos, né? Exatamente. Agora, secretário, eu queria perguntar sobre o entorno também, porque nós temos ao lado do aeroporto, tem um bairro chamado Vila do Aeroporto, e também recentemente a prefeitura retirou, né, foi o Matadouro, né? Ele retirou professor. A Feira do Gado. A Feira do Gado como um todo, retirou e tal. Ou seja, tem ações da prefeitura na região justamente por causa do aeroporto. Eu queria saber o seguinte: vocês também acompanham, mesmo sendo governo do estado, tem acompanhado essas ações no entorno também, e pode ter algum benefício para essa população que está em volta do aeroporto Oscar Laranjeiras aqui em Caruaru? O governo do estado tem algum olhar, algum projeto sobre isso também? As ações, até de forma dentro do aeroporto, como também de forma externa, são feitas de forma que permite uma parceria com a prefeitura. Certo? Conjunta, né? Então, são conjuntas no sentido de que, ao que cabe à prefeitura, a gente solicita, né, que ela realize, e a gente também faz a ação interna. Então, essa semana mesmo, na segunda-feira, houve uma reunião conjunta da nossa equipe com a equipe da prefeitura, né, justamente para que a gente tenha a celeridade necessária. E aí vai desde a ação de conscientização, com uma ação de limpeza, com uma ação de infraestrutura necessária para o aeroporto. E aí a gente acompanha essa ação junto com a prefeitura nesses últimos dias, praticamente diariamente, para que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Secretário, em relação às emendas, né, para as melhorias do aeroporto, elas estão garantidas mesmo para esse segundo semestre? E também como andam, né, as conversas entre vocês da Prefeitura e o ministro Silvio Costa Filho? A ação de recurso, né, há um recurso destinado dentro da Infraero, não é recurso de emenda, efetivamente, para que possa ser feita uma ação, mas eu entendo que é uma prioridade para o governo, né, para a prefeitura e para o ministro que as obras saiam. Então, esse primeiro ponto inicial, a gente está finalizando o projeto vai permitir que a gente tenha a dimensão de quanto será o recurso investido dentro do aeroporto, exato,
e isso permite que a gente faça a licitação e a execução da obra, seja, né, pelo Estado, seja pelo Ministério, sem problema nenhum, ou pela Infraero, como é que está previsto, sem problema nenhum. Acho que a primeira posição que a gente tem que ter claro é a prioridade que foi colocada pela governadora e pelos outros representantes dos poderes federal e municipal, de forma que a gente possa fazer essa ação. E aí, a conclusão do projeto é o primeiro passo. O projeto estando pronto, a gente pode fazer a licitação. Olha, vamos considerar um certo cenário, secretário. Imagina o seguinte, obra feita, instalado o novo terminal, tudo bem realizado, voos noturnos para Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, que é o que nós aqui queremos minimamente, né, além de outras regiões do país. Tudo isso pronto. Será ainda a Secretaria, o Governo do Estado, que administrará o aeroporto, ou ele vai ser repassado para a Infraero, até para a iniciativa privada? Já tem algo para o pós-obra? O que é que vocês estão pensando sobre isso? A gente, desde o ano passado, fez um contato, até antes mesmo do ministro, Silvio Costa está na pasta, com a Infraero, quando a gente fez uma proposição de análise, né, desse cenário da Infraero administrar os aeroportos. Então, veja só, as tratativas elas existem. A gente na política e principalmente na administração pública, a gente só pode dizer que é concreto a ação depois de a gente ter o ato público efetivo, certo, Marfaré? Mas, assim, o governo está aberto a que isso aconteça junto com a Infraero, sem problema nenhum, que administra outros aeroportos. A gente entende que Caruaru, a exemplo do aeroporto de uma cidade vizinha, né, o semelhante, vamos dizer assim, que é Campina Grande, pode ter esses voos regionais e nacionais efetivamente. Já quando a gente foi fazer a ação do projeto, o projeto inicialmente estava previsto para um terminal ali de 2.400 metros quadrados, terminal maior do que o existente, mas ainda muito, muito aquém do que de fato a cidade precisa ou a região precisa. E aí a gente já fez uma ampliação para ter mais de 5.000 metros quadrados, né, no terminal, e aí vai ter de fato um terminal robusto para esses voos maiores e para voos que assim, atraiam a população já de início como um aeroporto ou como um equipamento eficiente para a região. Inclusive, secretário, a gente acompanha e observa que algumas agências de turismo já começam a vender pacotes, né, partindo de Caruaru porque faz a conexão Caruaru-Recife e o destino final, exemplo, Brasília, São Paulo, enfim. E já tem voos no mês de junho, voos lotados partindo de Caruaru. Eu conversei anteriormente com o secretário de Turismo na ocasião, Daniel Coelho. Ele falava que existe uma intenção da Cabo Verde Airlines, linhas aéreas, de operar um voo, voltar, né, que esse voo existia antes da pandemia e foi interrompido por conta da pandemia aqui para Recife, e que o país, Cabo Verde, tem intenção de fazer essa conexão para Caruaru por conta do polo de confecções do Agreste. Queria saber, porque parece que existe um grupo de trabalho, né, município, estado e também União, se o senhor tem informações de outras companhias aéreas que também têm interesse e intenção de operar voos aqui em Caruaru. Isso é uma verdade. A gente sabe da importância do polo têxtil da nossa região e justamente na exportação, na importação, né, para o país de Cabo Verde. Em outrora a gente tinha um voo que vinha para Recife, hoje ainda tem um voo que vai para Fortaleza, mas há uma intenção de a gente, de fato, reativar esse voo nos próximos, vamos dizer, dias, mas nos próximos meses, para que isso possa acontecer primeiro com Recife, e aí para depois que a gente possa ter uma vinculação mais próxima, inclusive com o transporte de carga do nosso aeroporto Oscar Laranjeira. Eu entendo que, por mais que a gente esteja fazendo um trabalho, e você se for ao aeroporto hoje, você já vai ver uma diferença, né, em todo o equipamento, como eu falei, desde do nivelamento da cabeceira, da limpeza, né, da sinalização que já está sendo implementada. Já há uma diferença do equipamento, mas é o equipamento final que a gente está finalizando o projeto, que vai permitir que a gente tenha
o interesse vindo de outras empresas, né, a exemplo, como eu falei, de Campina Grande, que permite e tem voos diários para vários locais do país. Então, a gente está trabalhando para isso, né, para ter um equipamento robusto, e a gente pretende entregar, ainda na gestão da governadora Raquel Lira, esse equipamento, com investimentos, como eu coloquei aqui, seja pelo Estado, seja pelo governo federal, mas que, de fato, o aeroporto saia. Né, é importante para a região, importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Para a gente finalizar, secretário Diogo Bezerra, o voo do Forró, né, vai ser o voo inaugural, queria perguntar ao senhor, ou vai ter o voo inaugural da Companhia Aérea Azul? E se o senhor vem no voo inaugural? Eu primeiro vou colocar, André, que assim, eu já fiz o voo do CAMA, né, então Caruaru, Recife, de Recife, Caruaru, de fato, permite que a gente faça essas conexões, como você falou, de forma rápida, porque você já está dentro do aeroporto, então é um serviço que a gente deveria utilizar mais, efetivamente, da nossa cidade aí de Caruaru. Eu pretendo, sim, estar no primeiro voo, né, acho que é importante para a nossa região, para a nossa cidade, num momento de festa, né, o maior São João do Brasil é o nosso São João, maior e melhor, então não tenho dúvida de que essa ação feita a 4 mãos, né, seja na reforma do aeroporto, mas também com a Azul e com a Prefeitura, permite que a gente tenha um ganho para a nossa cidade. Secretário, só para terminar também, e confirmar aqui com o senhor, o Vladson nos pergunta, pede para perguntar ao senhor também, e o Adriano Manuel, né, sobre balizamento noturno. Eles queriam saber se tem uma data prevista para o balizamento noturno do aeroporto, se essa data já coincide com o voo dia 10 de junho, se isso já estaria pronto ou se vai ser homologado mais adiante. O senhor tem uma data para informar os nossos ouvintes? Como a validação efetivamente hoje está na ANAC, eu não posso colocar uma data efetivamente pelo outro órgão, certo? Mas nós trabalhamos para que o basilamento noturno esteja pronto ainda no mês de junho, o que permitiria as atrações, artistas que usam muito jato noturno para a realização de festa de uma cidade para outra, pudessem utilizar nosso aeroporto. A gente trabalhando para isso e a gente espera que isso se realize ainda nesse mês. Secretário, a gente quer agradecer Vitória, André e o professor Marco, todos aqui da Rádio Cidade, pelas suas informações, pela entrevista aqui ao Manhã Cidade, e vamos continuar atentos às melhorias no aeroporto Oscar Laranjeira e que a gente possa em breve ter voos aqui de Caruaru conectando com o Brasil e com o mundo. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, André. Desejo um abraço a todos, a Vitória, a Marcos, e também aos ouvintes. A gente está trabalhando para que o Estado, de fato, seja um Estado de mudança e que tenha realizações para a população. E o aeroporto de Caruaru é um exemplo importante dessas entregas do governo. Um bom dia a todos. Bom dia, forte abraço, bom trabalho, secretário. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no programa Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Depois a gente volta comentando, né, os pontos aí da entrevista com o secretário Diogo Bezerra. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor.
Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganham nossos corações. Tem a salgada e a doce, que são as tradicionais. Chocolate, o whey é a opção demais. E a caramelizada com amendoim. A pipoca Bocos foi feita pra mim. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. 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 Na cidade, 11h39. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. A gente conversou com o secretário Diogo Bezerra, secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, nos últimos ajustes aí para a operação de voos com aeronaves ATR, né? Para 70 lugares, serão 2 voos diários, né? Um saindo na parte da manhã, no turno da manhã de Caruaru. E o outro na parte da tarde. Um vindo também de Recife, na parte da manhã, e outro saindo de Caruaru à tarde e vindo de Caruaru à tarde. Então, de Caruaru para o mundo. E aí, até o Ricardo Martins até lembra, professor, esclarecer que, no final das contas, esses voos, nesse momento, são voos com mais capacidade de passageiros, mas são voos sempre para o Recife, não é isso, André? Exato. Eles vêm de Caruaru, Recife, e Recife, Caruaru. Agora, em Recife, que é um hub, ou seja, é um nome técnico na aviação que diz que você tem conexões, né? Então, do Recife, você consegue conexões para vários lugares do Brasil, até porque a Azul trabalha com o Recife como um hub, ou seja, um ponto de várias conexões. Mas não tem ainda voo nesse momento. Nem pra... Direto, né? Voo direto, exato. De Caruaru para São Paulo. São Paulo, para Rio, Brasília. Fortaleza, Brasília, ainda Esperamos que um dia tenha, né? Quando o aeroporto ficar pronto, de Caruaru para outras conexões, sem ter que precisar passar por Recife. Claro, Recife Capital tem várias conexões. É por isso que ele fala novo aeroporto, né? Porque, inclusive, atualmente a gente tem uma pista, né, de 1.800 metros, e essa pista, no anúncio com a participação do secretário Silvio Costa Filho, né, o secretário, ou melhor, o ministro, foi anunciado um aumento, né, um aumento da pista mais 400 metros, ou seja, vai ter essa intervenção aí na pista do aeroporto aqui de Caruaru. São duas, tem a pista 13 e a pista 31, enfim, essa questão técnica, mas o que ficou claro é que tem a intenção dos voos noturnos, como o secretário falou, porque agora no São João, a gente está aí às portas, né, para o início do São João. Já teve o São João da roça, né, na zona rural, mas a gente vai iniciar o São João aqui na cidade, né, na zona urbana. E muitos artistas, muitos cantores, muitas bandas vêm no seu próprio jatinho. Exatamente. Mas tem a questão do voo noturno, né? E também o pouso por aparelho, né? Também, instrumentos. que mesmo durante o dia, se tiver sem teto, né, que, nublado demais, chovendo, chuva, né, não consegue, não é isso, André? Exato. Eu lembro, acompanhando aqui em Caruaru, na imprensa, que na época era ministro, se eu não me engano, ou ministro de Dilma ou ministro de Temer, o ex-senador... Fernando Bezerra? Não. Armando Monteiro, uma vez veio para Caruaru então como ministro de Dilma, né? Veio para Caruaru como ministro, mas estava sem teto, teve que voltar, teve que retornar. Isso acontece com jatinho de empresário,
com o próprio voo da Conecta, né, da empresa aérea, para a gente não falar muito, para não fazer a propaganda. Pois né? Mas é exato. O nosso aeroporto, por isso que ele chama de novo aeroporto, né? Você vê, essa nomenclatura mostra justamente uma forma de tratar a coisa diferente, né? de dividir o antes e o depois. E o depois. Tá? E aí, esse depois, a promessa desse depois, tem todas essas melhorias, né? Melhoria de pista, melhoria de instalação de aparelhos e também melhoria do terminal. Ele falou aí que precisa de um terminal mais robusto. Até agora já precisa, porque já vai aumentar o número de passageiros, mas que para um aeroporto de padrão nacional, porque essa é a questão. Nós vamos ser um aeroporto padrão nacional. E quando isso acontecer, professor, o Caruaru pode ser também alçado a outro patamar, né? Porque vai receber voos importantíssimos e também sair daqui voos importantes. E aí a gente vai entrar eu tenho um detalhe só para lembrar, pensar com o ouvinte junto conosco aqui. Gente, há quantos anos nós não estamos, em relação a Campina Grande, nessa situação, atrasados, né? Exato. Porque Campina Grande tem um aeroporto operacional, com voos assim, regionais e nacionais, há quanto tempo? A gente nem lembra há quanto tempo tem. Acho que desde que eu sou criança. Aí lá já tinha Universidade Federal há muito tempo. Depois a Universidade Federal de lá se tornou própria, ela nem é mais o FPB, é o FCG, né? Polo tecnológico. Então, isso desenvolveu Campina Grande, né? Tornando ela basicamente um grande polo atrativo do interior do Nordeste. Inclusive, Caruaru corre atrás há um tempo nisso, muito mas assim, já temos uma federal. Ainda não é uma federal própria, mas já é uma federal. A gente não tem ainda um aeroporto, mas aí vai ter. Veja, quem fica pensando em Caruaru, na grandeza de Caruaru, e nós pernambucanos temos muito isso, de grandeza, né? De megalomanias. A gente precisa pensar mais do que de encher a boca por um discurso. A gente precisa pensar em cenário de estruturação, né? E acho que o aeroporto é fundamental. Sem ele, não tem nem como pensar em ser uma cidade de atrações. E observe, muita gente diz, mas não havia necessidade, não há necessidade de um aeroporto, porque a gente já tem o aeroporto Gilberto Freire e Guararapes, o aeroporto do Recife. Mas veja, eu não sei os números agora, mas o aeroporto de Campina Grande, ele ainda está mais perto do aeroporto de João Pessoa do que o aeroporto de Caruaru, comparado ao aeroporto de Recife. E mesmo assim, tem muitos voos saindo do aeroporto de Campina Grande. Só uma comparação. E muita gente aqui da nossa região agreste prefere voos partindo de Campina Grande do que voos partindo de Recife. Olha, toda a questão do polo de confecções, André, só para lembrar, certa vez aqui conversando, eu, Mário Flávio, a gente conversando com o pessoal da Feira da Sulanca em algumas entrevistas, o pessoal que faz galpão, né, que tem essa nova modalidade de vendas, eles fazem Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Isso, então esse dono de galpão, ele traz o comprador, né, e esse comprador pega um jatinho, pega um voo mesmo, para em Campina Grande, o dono do galpão vai buscá-lo lá, traz ele até o galpão, ele conhece o mix de produtos e faz os pedidos, né? Ou no talão ou no computador, hoje em dia é tudo computadorizado, né? E depois ele volta para o aeroporto e aí não precisa mais ficar vindo tanto, mas veja... É uma comodidade. Isso, o operacional... Porque tem hora que você tem que ver, né? Sim. Tem que ir lá. O operacional de Santa Cruz hoje, Santa Cruz está na metade do caminho entre Caruaru e Campina Grande para ambas, 60 quilômetros. E isso significa que a gente tem perdido essa escala. Agora, com Caruaru podendo rivalizar nesse ponto, é mais natural. Até não é pela proximidade só, mas porque é mais natural o habitante de Santa Cruz vir para cá. Isso pode reorganizar, né, nossa mobilidade, os negócios de feira. Além disso, o aeroporto da feira, o aeroporto para a Sulanca, será o nosso. Sim. E isso daria uma mudança no patamar de Caruaru, acredito. E eu queria tocar num assunto para a gente ir para mais um intervalo e voltar ainda debatendo essa questão. Isso aumentou muito com a pandemia. Essa modalidade de vendas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por site, você escolher e apenas o vendedor enviar, né, através de alguma empresa de logística, isso aumentou muito com a pandemia. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. A gente está falando sobre o aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, que está aí prestes a receber voos com aeronaves de 70
passageiros, para 70 passageiros. A gente conversou agora há pouco com o secretário Diogo Bezerra, de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Participe da Jornada de Saúde São Gabriel. Dr. Oscar Barreto e equipe vão dar todos os detalhes sobre cirurgia bariátrica. Dia 25 de maio, às 9 horas, no auditório do Shopping Difusora, com atração surpresa. Entrada 2 kg de alimentos não perecíveis. Ponto de arrecadação e troca de ingressos na Clínica São Gabriel, em Caruaru. Realização: Grupo São Gabriel. Chegamos na etapa final da declaração do Imposto de Renda. E se você ainda não fez a sua, você tem até o dia 31 de maio. Procure o seu contador e solicite a destinação para o ICIA. Você não pagará nada a mais por isso. É simples e seguro. Mas atenção, a sua destinação só chegará ao ICIA se você nos enviar o DARF e o comprovante de pagamento no WhatsApp 819-9588-3555. ICIA. Juntos, somos mais fortes. Está na hora de fazer a portabilidade para placas de energia solar na sua casa com a Virtron. Grupo Virtron, investindo nossa energia no seu futuro. Cidade 99.7. Rádio Cidade. Na cidade, 11h49. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista. Hoje a gente conversou com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, falando sobre os últimos ajustes no aeroporto Oscar Laranjeira para receber voos com aeronaves de ATR, né, para 70 passageiros. Professor, eu achei interessante, e Vitória e ouvintes, na fala do secretário Diogo, que ele informou que a população no entorno do aeroporto está sendo ouvida, né, orientada, né? Ou seja, está sendo feito um trabalho educativo, né? Porque quando esse aeroporto começar a operar mais voos, enfim, mais regulamento, né? A questão do muro, né? A questão... E também uma certa também educação para lidar com o novo aeroporto, né? Porque atualmente ele passa, às vezes, por... As pessoas, às vezes, roubam as coisas lá e não tem tanto cuidado porque ele não funciona direito, né? Vezes, Vitória e professor, a gente observava fotos, né, principalmente nos grupos de aplicativos de mensagem, né, do WhatsApp, com o muro do aeroporto, que ele caiu, né? O muro do aeroporto é depredado, né? Enfim, em péssimas condições, enfim... Precisa trabalhar isso e trabalhar algumas outras coisas também junto com isso, né? Você vai ter um aeroporto mais regular, o que aumenta também, por exemplo, a poluição auditiva, né? Sonora. Isso. Exato. Porque é normal, o avião faz barulho. E naturalmente você precisa começar também a acostumar as pessoas a lidar. A comunidade é parte do processo, ela não é contra o processo. Você precisa adequar isso, trazer a comunidade para junto do projeto. A comunidade já está lá, já mora lá há muito tempo e por isso mesmo precisa ajudá-la, né, a se adequar, a se adaptar ao processo ao mesmo tempo. Né, trazer quais são as novas regras, até porque tem a questão de segurança. Nós estamos lidando com um aeroporto, e aeroporto é tudo muito melindroso, né? Tudo tem que ser muito bem organizado, porque nós estamos falando aí, né, de aviões, né, que estão subindo, estão descendo, então tudo isso mexe com a situação. Só trazer aqui uma fala do Elias Serafim, né, ouvinte nosso. Ele escreveu o seguinte: olha, bom dia para toda a bancada, foi essa estrutura que vocês estão falando aí de Campina Grande e tal.
que fez Petrolina passar Caruaru em tudo, né? Essa é a opinião aqui do Elias, com muita razão, inclusive. Isso. Aeroporto Nilo Coelho, né? Nilo Coelho. Aeroporto internacional. Exato, porque eles têm a fruticultura, então eles precisam exportar principalmente direto para a Europa. Para a Europa, né? Principalmente manga, uva, mas também Petrolina, ele está numa região, Petrolina está numa região que... Bons vinhos. Pois é. Bons né? vinhos. É uma região que não tem muito, no entorno ali de Petrolina, não há grandes cidades. E aí eu vou explicar. A capital mais próxima de Petrolina é Aracaju, 700 quilômetros. Salvador e Recife estão ainda mais do que isso. Então, é uma cidade que aquela região ali precisa de um polo de desenvolvimento. Exatamente. Só tem Juazeiro e Petrolina. E Petrolina, acho que, pelo que o senhor fala, professor, precisa de um aeroporto, porque é um pouco distante de outras cidades. Também o pessoal de lá fica mais cômodo para se locomover. Sem dúvida. Tem no E aeroporto. aí eles têm a fruticultura, eles têm o aeroporto, eles têm a universidade própria, né, que é a Universidade Isso. do Vale de São Francisco, Univasf, entre outros fatores de desenvolvimento. A questão é que essa foi sempre uma justificativa, e é válida, para mostrar que Petrolina precisava de um desenvolvimento próprio. Isso é verdade. Mas não quer dizer que Caruaru não precise. Porque é perto demais do Recife, a gente não precisa. É o contrário. Na medida em que o aeroporto do Recife, com qualquer erro, qualquer probleminha que tenha, o nosso pode ser um aeroporto de escape. Isso. Por exemplo, numa situação de que o Recife esteja com dificuldade. Eu lembro recentemente... Só para dar um exemplo. Eu lembro recentemente, professor Marco e também Vitória e ouvintes, que o Recife sempre alaga, né? Mas a gente está falando de aeroporto. Mas às vezes chuvas torrenciais, o aeroporto passa por dificuldades quando tem muita chuva em Recife, né? Exato. E aí chuvas torrenciais no Recife e vários voos, eu acho que mais de 20 voos foram deslocados, enviados para Natal, Maceió, por conta das chuvas que caíam, se eu não me engano, até João Pessoa, não lembro, mas teve nos últimos meses esse exemplo aí de muita chuva no Recife, e a AENA, que opera o aeroporto lá de Recife, deslocou esses voos para Natal, Maceió e até João Pessoa por conta da chuva. Ou seja, Caruaru tendo um aeroporto mais estruturado, pode receber também esses voos nessas situações. Sem dúvida. E você também precisa de um desenvolvimento próprio na região, né? A gente está em tempo de campanha eleitoral e devemos fazer isso com esses pré-candidatos todos, né? Cobrar um pouco qual é a visão de desenvolvimento da cidade para além dos 4 anos de mandato. É preciso pensar isso aqui por volta de 20 anos no mínimo. Mas no mínimo aí pensar pelo menos por 2, 3 mandatos. Por quê? Porque você precisa, você vai precisar desenvolver essa região que ela tem um APL próprio, ou seja, um arranjo produtivo local, Sim. que é a confecção, e outra, a gente tem que, na confecção a gente tem que evoluir, né? Não é só a produção de moda, a produção de confecção, mas também a moda, produzir moda, que é um pouco mais, dá valor agregado a isso aí. E para isso a gente precisa ter mobilidade própria, a gente não pode ficar dependendo só do trânsito na 232, que é importante, está duplicado, mas é preciso pensar em mobilidade, isso. E a mobilidade atual, com internet e tudo mais, precisa ser mais rápida, e avião nesse processo pode ajudar muito, como ocorre com Santa Cruz e os galpões. A gente tem que puxar isso também. Está duplicado, professor, mas em algumas situações, como é o caso de dias de chuva, né, dias chuvosos, a gente observa que não é tão fácil chegar à capital, né? Não, e outra, pergunta a qualquer pessoa que já veio para Caruaru, que precisa vir para Caruaru, seja um cantor, seja um empresário, seja um palestrante num evento. Quantos eventos não tem aqui em Caruaru? Que quem vai organizar o evento, quem está me ouvindo sabe como é. E às vezes vai chamar o palestrante, mas o voo da pessoa fica em Recife, já fez uma conexão. Aí, para vir para Caruaru, tem toda uma dificuldade, não tem um horário bom, não tem um teto no aeroporto. Essas coisas, e não tem um voo direto. Então, eu acho que ter um voo direto é também um diferencial, professor, das outras cidades para Caruaru também, porque acho que passar por Recife desgasta também pela viagem. Já é um ganho, pelo menos, por estar descendo aqui, mas tem um desgaste. Só lembrar, Juazeiro do Norte, Campina Grande, tá? Feira de Santana, Mossoró, Vitória da Conquista, Imperatriz do Maranhão, são cidades do Nordeste que a gente está citando, né? Cidades de médio porte, né? Exato, mais ou menos no nível de Caruaru. Todas elas têm aeroporto. A única que não tem mais ou menos o nosso porte, um pouco menor do que nós, mas que faz o mesmo papel em Alagoas, é Arapiraca.
Arapiraca também ainda não conseguiu chegar nesse nível e deve chegar. Mas a gente é inadmissível. Uma cidade se coloca como capital do Agreste, não já está nesse nível. Agora, está chegando, a gente espera que, e pelo que o secretário disse, é o novo aeroporto, a gente está muito na torcida, mas na cobrança também, né? Porque não é uma questão só nossa aqui, né? Você vê que tem gente aqui na mensagem, o pessoal está nessa mesma linha. Todo mundo querendo também, assim que isso ocorrer, facilitará a vida de muita gente, professor? Sem dúvida. Não, e inclusive, vou focar essa questão dos empresários. Por exemplo, Caruaru está recebendo muitos empreendimentos, né, de grande porte, e a gente conversou com o secretário de Turismo e ele disse que vai receber mais. Inclusive, a gente tentou arrancar, né, conversou também com o Andrezinho, né, da ADEP, né, antiga Adidipé, e ele falou que alguns empreendimentos, inclusive aqui no Alto do Moura, né, no nosso distrito industrial, mas a governadora vai fazer o anúncio nos próximos dias. Imagine a vida de um empresário como né? Como é corrida. Uma hora e meia na 232 é uma vida. É uma eternidade. É uma vida. Um empresário que quer estar rapidamente em Recife ou rapidamente em São Paulo, né? Tem jatinho próprio, alguns empresários, né? Tem essa questão. E outra, por exemplo, concursos. Recentemente foi suspenso, mas vai ser em agosto, né? Isso. O concurso nacional unificado. E tinha, se eu não me engano, aqui em Pernambuco, em Recife, Caruaru, não sei se em Petrolina, mas outras cidades também. Mas concursos aqui na região, às vezes você desce em Caruaru, vai para o concurso, ou faz o concurso aqui mesmo, se hospeda em um hotel. Muita gente também de Campina Grande vem fazer concurso aqui em Caruaru e se tivesse um voo, facilitaria mais, né? Esse percurso. E o Leonido João diz que está na torcida para que tudo dê certo dessa vez. Em termos de logística, é uma alternativa excelente para o desenvolvimento da cidade. E aqui o Abdias Félix me fez uma correção aqui, me ajudou. Não, ele disse, professor, bom dia. Realmente Aracaju é a capital mais próxima de Petrolina, mas são 470 quilômetros, né? Tinha falado 700, é 470. 700 deve ser para o Recife. Então, Abdias, valeu, e é isso aí. A capital mais próxima mesmo de Petrolina. Mas veja, por isso que eles se desenvolveram. Só que o fato de estar próximo ao Recife não deveria ser visto como maldição por muita gente que fica dando essa desculpa, né? Na verdade, é uma bênção, desde que a gente também tenha nossos próprios equipamentos para nos desenvolvermos. Campina Grande está perto de João Pessoa, mesmo 130 quilômetros, e se desenvolveu, né? E é bom para o Estado. E é bom para o interior, porque nem todo mundo consegue chegar em Recife a tempo, principalmente naquela entrada do Recife, gente, pelo amor de Deus. E principalmente na volta do Recife também tem muito congestionamento. Inclusive, Vitória, sabe, a gente sempre conversa ali na redação, professor, a gente está aguardando um voo de Caruaru para Petrolina para a gente ir conhecer as vinícolas lá, né? Ana Rebeca vai pagar nessa viagem, inclusive. Ok. Amanhã tem mais Momento Cidade Entrevista. A gente conversou no início da semana, né, com o Colin, né, o Serginho Colin, né, e também com o Gil, né? Gil Custódio. E amanhã a gente vai conversar com o Romerinho. Sim, voltarmos a Toritama, né? E também a gente entrevistou Nathan Wesley de Bezerros. Exato. Isso, a gente teve terça-feira o Sérgio Colin aqui. Hoje falamos em aeroportos, a gente é um voo maior, mas amanhã voltamos a Toritama, nossa estada em Toritama, com o Romerinho aqui, discutindo justamente, né, como é que é o projeto de pré-candidatura dele para a cidade, os apoios que ele tem de Raquel Lira e de Álvaro Porto, que parece que não se entendem lá em Recife, mas em Toritama eles estão junto com o Romerinho e vamos saber quais os projetos dele para a cidade. Acho que vai ser muito bacana essa entrevista. Inclusive que no dia, né, que ele recebeu aí o apoio da governadora com a presença e anunciou a pré-candidatura, né, ele anunciou também Heloísa Ferreira como pré-candidata a vice. Heloísa Ferreira, pré-candidata a vice, né, de Romerinho. Que é do Solidariedade. Isso. Até eu tenho uma pergunta a ele, amanhã já vou até antecipar aqui, viu? Mas vamos deixar essa pergunta no ar. Marília vem para a campanha dele, já que ele está com Raquel, mas a vice está com Marília. Marília vem também. E será que teríamos num palanque as duas juntas? Mas aí, verdade, amanhã a gente discute. Eu deixei antecipado já aqui, gente, mas acho que vale muito a pena. Amanhã a gente faz essa pergunta ao Romerinho aqui, para a gente entender como é que vai ser a campanha dele. Vitória Oliveira.
Agradecendo a entrevista de hoje, a gente fez um balanço aí do aeroporto de Caruaru e também conversou com o secretário Diogo Bezerra. Agradecer a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Muito bem, professor. Todo mundo na expectativa, já tem voos lotados aí a partir do dia 10 de junho. Vamos aguardar. Quem sabe eu também vou fazer essa ponte aí, Caruaru-Recife e Recife-Caruaru para experimentar o ATR. Olha, um dos nossos especialistas em aviões, gente, é o André. Falou em aviões e nessas máquinas voadoras maravilhosas, é com ele aqui na Rádio Cidade. E aí, André, deve ser muito bom, mas deve ser bom experimentar, né? Mesmo que seja um voo curto, como Isso. deve ser muito massa, eu gosto também. Até porque o secretário disse que fez, né, no Caravan, né, no Grand Caravan. Que é o pequenininho, né, o de 9 lugares. De 9. Né? Tem gente que tem medo. Eu tenho medo. Eu teria medo. No pequeno, o grande eu acho que melhor. Não, eu iria em qualquer um. Agora que é assim, realmente... São experiências diferentes. São experiências diferentes, verdade, né? São experiências diferentes, mas enfim, né? Segue o baile e torcendo aqui pro Caruaru, gente. E na sequência, professor? Na sequência, para relaxar, e em seguida o Toca Todas. Cara, fique aqui na Rádio Cidade, você vai curtir um som de alta qualidade para relaxar, e depois a Toca Todas com nossa querida Elaine Santos, gente, dominando o cenário. E 3 da tarde. 3 da tarde, Top Mix Cidade com a incrível Kaká. É isso. Fiquem na Rádio Cidade. Muito bem, continue aqui na 99.7, vem mais informações, depois músicas para relaxar. Manhã Cidade.